Honra e glória seja dada ao Deus vivente, Criador do céu e também da terra. Nesta manhã, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito, eu irei ler a sua santa e bendita palavra. O Evangelho, irmãos, de Lucas. Evangelho de Lucas, onde fala, irmãos, toda a palavra de Deus inspirada é apta para ensinar, redarguir, corrigir. Esse evangelho, todo evangelho é maravilhoso. Nós vamos ler aqui, irmãos, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, até o versículo 11, 5 de Lucas até o versículo 11, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava o do barco à multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que se fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. De igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Somente até aqui, irmãos. Deixar tudo para seguir o Senhor é o que nós precisamos hoje, irmãos. Isso num sentido espiritual, às vezes não quer dizer apenas no sentido material, não é que você vai deixar sua casa, seus filhos, sua esposa. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não sabe governar bem a sua casa, como poderá governar a igreja de Deus? Porém, irmãos, vamos ver de uma outra forma de interpretação. É claro que existem muitas formas para serem interpretadas as coisas. E se nós fôssemos aqui querer interpretar o que lemos da maneira teológica, existiriam diversas formas e diversas interpretações. Mas aqui hoje se trata de uma necessidade espiritual, que às vezes temos que deixar tudo no sentido da nossa incredulidade, toda incredulidade, toda carnalidade, todo sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, de amargura, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida espiritual no sentido que venha tirar de nós o prazer de servir a Deus. Hoje o Senhor se atém neste aspecto. Claro que existem outros aspectos que poderiam ser analisados dentro desse texto, deste versículo, que daria mais ênfase à pregação. Porém, nós não estamos aqui para enfatizar, nem tampouco para chamar a atenção de um público para nos
acharmos sábios, porque a nossa palavra, sem a virtude de Deus, ela não tem valor algum. Por isso que aqui, irmãos, os que trabalham sem a guia de Deus, às vezes não obtêm o resultado alcançado, o resultado almejado, perdoe. Como esses pescadores, glória ao nome santo do Senhor, estavam ali, junto no lago de Genezaré. E o Senhor estava ali. Quando o Senhor viu aqueles pescadores e viu estar 2 barquinhos junto à praia do lago, os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse o barco um pouco da terra. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Muitas das vezes devemos afastar um pouco da terra. Não é que nós vamos subir e ficar num lugar alto fora de estar com os nossos pés na terra, não. Afastar da terra no sentido espiritual, afastar das coisas mundanas, dos prazeres da carne, dos desejos humanos, e procurar ir mais para dentro do lago, da água, não daquele lago de Genezaré, mas do lago espiritual, da água viva, que é Cristo Jesus, que conduz a nossa embarcação até o reino eterno. De dentro do barco daquele que o Senhor entra, sempre haverá um milagre. Veja que o Senhor pediu para entrar no barco, e quando começou a falar, toda aquela multidão ouvia atentamente a palavra de Deus. E ao ouvir a sua santa palavra, os seus corações se enchiam de alegria, de virtude, de prazer. Porque a palavra de Deus traz ao homem a paz, a esperança, a confiança, a certeza, a vida. A palavra de Deus traz ao homem tudo isso e mais um pouco, a esperança da vida eterna. E vejamos quem estava no barco de Simão. O Senhor Jesus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Depois de ter falado bastante daquilo que era necessário, disse a Simão: agora faze-te ao mar alto. E Simão rapidamente, irmãos, sabia que ele havia trabalhado a noite inteira e não tinha apanhado nada. Ele até mesmo comentou: Senhor, nós trabalhamos toda a noite, mas não apanhamos nada. Mas segundo a tua palavra, olha que coisa linda, irmãos. Segundo a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós só fazemos segundo a palavra de Deus. Tem coisas que são cotidianas. Você não vai buscar a palavra para tomar um café, você vai agradecer o café e vai comer, vai tomar o café. Você não vai, enfim. Mas existem coisas na nossa vida que só pela palavra nós podemos tomar determinadas decisões. Seja qual for a tua decisão, que a palavra de Deus seja a tua guia. E pelo que eu sinto nesta pregação, há decisões a serem tomadas que já estão aprovadas por Deus. Por quê? Porque você deu espaço para que o Senhor entrasse no teu barco. Veja que quando o Senhor chegou perto daquele barco, vendo aqueles homens que estavam lavando as redes, entrou num dos barcos. Tinham vários barcos, mas ele entrou no de Simão.
e pediu-lhe que afastasse o barco. Pediu-lhe que afastasse um pouco o barco da terra. Pediu-lhe. Ele fez um pedido. Imaginemos que Simão falasse para o Senhor: não, Senhor, eu não vou afastar o meu barco. E negasse afastar o barco. O Senhor simplesmente sairia do barco de Simão e entraria em outro barco. Mas Simão foi obediente ao pedido do Mestre. E quando nós obedecemos o pedido, nós somos abençoados pelo mandado. Veja que depois que ele pediu, que Simão deixou ele entrar no barco, como dizendo: Senhor, o barco é teu, faça dele o que tu quiseres. Fale isso para o Senhor hoje: Senhor, o meu coração é teu, a minha vida é tua, entra nela e faça dela o que tu achares que tu tens que fazer. Não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Se preocupe em que o Senhor esteja em você e você esteja nele. Foi o que Simão fez. Ele estava cansado, tinha trabalhado a noite inteira, por certo estava cansado. Ele podia dizer: Senhor, me perdoe, mas estou muito cansado. Mas não. Entra, Senhor, no meu barco. Pode entrar, Senhor. Para mim é uma honra. Para mim é uma honra ter-o dentro do meu barco, Senhor, ainda que eu esteja cansado. É claro que não está escrito dessa forma. Aqui estou fazendo uma comparação, como uma parábola, para que você possa compreender a alegria que Simão deve ter sentido quando o Senhor entrou no barco dele. E depois que o Senhor pregou e falou tudo o que tinha que falar, veja a diferença. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Ele já não pediu. Ele podia dizer: Simão, posso te pedir uma coisa? Faz o teu barco ao mar alto. Ele não pediu, aí ele mandou, irmão. Existe uma diferença entre o pedir e o mandar. Eu posso pedir um favor e a pessoa pode não fazer. Mas se é uma autoridade que manda a pessoa fazer aquilo, aquela pessoa às vezes, mesmo não podendo, sendo mandado por uma autoridade, ele tem que fazer para não ser punido pela autoridade que lhe mandou. Mas Simão não estava com medo de ser punido. Simão estava feliz por ter o Senhor dentro do barco. Não fique com medo do Senhor dentro do teu barco. Fique com medo se Ele não estiver no teu barco. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Havendo trabalhado a noite toda, Senhor, nós não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra, glória ao nome do Senhor, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Glória ao nome do Senhor. Que coisa linda, irmão. Sobre a palavra de Deus, nós não devemos temer nada. O medo é uma questão psicológica. Se nós soubermos que estamos em perigo, mas se soubermos que há alguém que nos protege, o medo, ele é reprimido, porque sabemos que dentro de nós há alguém que nos defenderá e que nos protegerá do perigo. Mas nós devemos ter medo e temer de perder a presença de Deus de dentro do nosso barco. Porque enquanto o Senhor está no teu barco, no meu barco, Ele não afunda. O inimigo não consegue derrubar, ainda que você caia dentro do barco. Mas se o Senhor estiver dentro dele, o Senhor te levanta. Ainda que você caia na água, o Senhor estende a tua mão santa para você e tira você da água, porque Ele está no barco. Quantos homens que estavam no barco e saíram para fora? Pedro foi um deles.
e caminhou ainda por cima das águas, mas quando o temor, o medo do vento, o medo da circunstância, do que estava acontecendo, não sei explicar, são coisas que são mistérios, fez com que ele afundasse. Talvez até para que ele não dissesse que ele era uma pessoa importante depois do Senhor, por ter andado por cima do mar e não afundar. Mas o Senhor permite certas coisas na nossa vida para nós não nos exaltarmos a nós mesmos. E Pedro afundou, irmãos. Mas o Senhor estendeu a mão e colocou ele de volta dentro do barco. Aleluia. Quando ele viu o Senhor andando sobre as águas, o Senhor disse para ele, é um fantasma. E o Senhor disse, não sou eu, não temais. Pedro respondeu e disse, Senhor, se é tu mesmo, deixa ele ter contigo. O Senhor falou, vem Pedro, glória ao nome do Senhor. E ele foi caminhando por cima das águas, está escrito no outro capítulo. E o Senhor foi deixando ele chegar perto. Quando ele chegou perto, ele vacilou a sua fé e afundou. E o Senhor estendeu a mão e levantou ele de novo e colocou ele dentro do barco. Irmão, não pense que aquele que caiu do barco, muitas das vezes, não voltará a entrar nele. Porque não é você que tem céu para dar para ninguém. E nem a sua força não é capaz de colocar ou tirar ninguém do barco. Esse barco se chama Jesus Cristo. E quem está nele, ele é a graça. E quem está nele nunca afundará, irmão. Lembramos de Paulo, quando numa viagem missionária foi mandado até Roma. E quando chegava no meio do mar, uma tempestade muito grande, o anjo do Senhor avisou a Paulo que não temesse, que ninguém morreria, somente se perderia a embarcação. E Paulo foi até aquele comandante daquele navio, aquele que era o responsável por aquela embarcação, e falou tudo aquilo, mas eles não quiseram dar ouvidos, porque Paulo não era um homem conhecedor, talvez de navegação. Porém, irmãos, vejamos que tudo que ele falou foi Deus e se cumpriu. E ele também teve que cair do barco. Mesmo sem querer, o barco teve que ser arrebentado e ele caiu nas águas. Agarrado em alguma coisa, foram todos salvos. Às vezes temos que nos agarrar naquele pedacinho de fé, naquele pedacinho de esperança, porque com certeza, se o Senhor está conosco, nós, ainda que na ilha em que atracarmos, ou que chegarmos, como chegou Paulo, e aqueles homens foram benevolentes, fizeram uma grande fogueira para aquecê-los, certo, estava frio, e fizeram ali uma fogueira, e Paulo foi também ajudar a catar gravetos, alguma coisa, para fazer aquele fogo, e uma víbora venenosa picou-lhe, mordeu-lhe a mão, e alguém julgou já Paulo, já disse, olha, esse homem, ele fez alguma coisa muito grave, porque escapou das águas, agora vai morrer pelo veneno da serpente. Porém, quando Deus ama alguém, nem o veneno da serpente que já te picou não te matará, porque o fogo do meu espírito, te diz o Senhor, queimará todo o mal, e a serpente morrerá queimada diante da tua presença. Irmão e irmã, a serpente pode ter mordido o teu calcanhar, mas o Senhor já esmagou a cabeça da serpente. Então lembra-te, aleluia, que não há serpente, não há espírito, não há nada que te separará do amor de Cristo. Fica firme no caminho que é Jesus Cristo. Não é uma placa denominacional, mas é Cristo Jesus, o teu Salvador. É o único Salvador, é a única porta, é a única graça, é o único caminho que conduz à vida eterna. E ninguém pode contestar isso que eu estou falando, irmão. Ainda que alguém conteste, bendito o nome santo do Senhor, contestará contraditoriamente as Escrituras Sagradas, porque diz, irmãos, a Escritura, aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, se você não crê nisso, eu não posso fazer nada. Eu creio, aleluia, e digo mais, não tenho nada contra nenhuma denominação, e não estou aqui pregando placa denominacional, eu estou pregando Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir. Que se você ainda não creu nele, através desta palavra, deixe ele entrar no teu barco, e pode ter certeza,
Você pode dizer, mas para onde eu vou lançar a minha rede? Ele vai fazer você lançar a rede do lado certo e você não se perderá. Quem anda guiado por Deus não se perde no deserto, irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou nada e não estou aqui para a exaltação da minha carne. Porém, irmãos, uma vez estive numa missão onde tive que entrar no deserto, próximo à Jordânia, irmãos, e estava com um carro preparado, tinha GPS, tudo certo, com condições para ir e voltar, não com condições de nenhuma igreja, mas com aquilo que Deus preparou por fora para mim. Eu estava não a passeio, mas estava indo fazer uma visita para uma senhora de idade, bem velhinha, que era cristã, num lugar onde não existiam cristãos, só existiam de uma outra crença que não crê no nosso Deus que nós cremos, que eu não vou citar o nome, porque não é conveniente. Porém, irmãos, se perdemos aquele GPS, de repente ele ficou como se enlouquecido, ficou como se danificado e perdemos o sentido das coisas. E quando estávamos perto de um quartel-general de um exército, irmãos, nós íamos parar para perguntar para um daqueles soldados que estavam ali, em inglês nós íamos falar. Fiquei pensando, era um lugar onde tinha muito árabe, irmão, e eu pensei, pode ser que eles nem entendam inglês, eu não sei falar árabe, mas eu vou tentar. Quando fui falar com aquela pessoa, tocou uma buzina muito forte, uma sirene, e aquele soldado fez sinal para mim, rapidamente, para mim sair dali, rápido. Eu manobrei aquele carro, irmão, não sei nem como, e saí, irmão, disparada, quando de repente saíram de dentro daquele quartel várias viaturas, carros de guerra, homens armados, e nós saímos, eu e minha esposa, e pegamos uma rua de areia, irmão, e fomos embora, entramos por dentro do deserto, e ali já não sabia mais como voltar, nem para onde ir, não sabia mais onde era o norte, nem onde era o sul. Telefone, telemóvel, que chama aqui em Portugal, o celular não pegava, não tinha contato com a irmã que nós íamos visitar. E ali nós começamos a clamar a Deus, bendito é o nome santo do Senhor, e por misericórdia o Senhor nos levou no caminho certo. Chegamos na casa da nossa irmã, aleluia, e ainda fizemos um culto secretamente para ela e para outra irmã, tudo em secreto, irmãos, e viemos embora glorificando o nome do Senhor. Então, irmãos, vejamos que o Senhor, quando nos guia, Ele não nos deixa errar os passos, Ele não deixa o barco afundar, Ele não deixará o teu barco afundar. Vá em paz, guarda esta palavra. Se Deus está no teu barco, se o Yeshua Hamashia, Jesus Cristo Messias, está no teu barco, tenha certeza que o teu barco não naufragará. Guarda esta palavra, porque ela cumprirá na tua, na minha e na nossa vida. Honra e glória seja dado ao Deus que fez o céu e a terra. Amém e amém.